7 pedidos espirituais que Deus nunca atenderá. Descubra a verdade sagrada revelada na Bíblia. Em uma pequena cidade do interior do Brasil, o sol parecia brilhar mais intensamente em torno da capela de Nossa Senhora Aparecida, onde Ana, uma mulher de fé inabalável, se dedicava às suas orações. Todos os dias, ao romper da aurora, ela se dirigia ao local sagrado, onde a luz refletia nas imagens da padroeira, criando uma atmosfera quase mágica. A capela vibrava com uma energia divina e os fiéis se reuniam para sentir a presença de Deus e buscar milagres. Mas naquele ano, o milagre que Ana mais desejava estava em perigo. Seu filho Lucas, um jovem cheio de sonhos e vigor, estava lutando contra uma doença devastadora. Os médicos tinham dito que não havia mais esperança. Ana, no entanto, não aceitou essa realidade. Clamava nas madrugadas, sua voz ecoando pelos corredores da capela. Senhor, traz de volta a saúde do meu filho. Um milagre, eu imploro. O céu parecia em silêncio e a pergunta começou a ressoar em seu coração. Por que Deus não atende minha oração? Conforme os dias passavam, a angústia de Ana crescia. Em meio à sua dor, decidiu voltar-se para as Escrituras, procurando consolo nas páginas sagradas. Com lágrimas escorrendo, leu sobre os milagres de Jesus, sobre como ele devolveu a vida e a saúde a muitos. As vozes de pessoas ao seu redor, algumas manifestando descrença, a atormentavam. Talvez você esteja orando em vão. Mas Ana, decidida, encontrou apoio em líderes espirituais que a cercaram com amor. Deus tem um plano, minha querida, eles falavam, tentando acalmar seu coração aflito. A revelação veio quando Ana aprendeu que existem 7 pedidos que Deus realmente nunca atenderá. Aquilo acendeu uma faísca de esperança. Em um momento de iluminação, ela entendeu que os desígnios divinos vão além da compreensão humana. Motivada por esse novo entendimento, ela decidiu participar de uma novena em devoção a Nossa Senhora Aparecida, na qual prometeu buscar clareza espiritual em meio à sua dor. Assim, mais de 100 fiéis se reuniram, e a capela se encheu de uma energia pulsante, poderosa como um dia de Pentecostes. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As orações fervorosas elevavam-se como fumos de incenso, e Ana se sentia parte de uma comunidade de almas que clamavam em conjunto por intervenção divina. Quando a novena chegou ao fim, um silêncio reverente dominou a capela, e Ana sentiu sua mente e seu coração se abrirem para uma revelação. No meio de sua dor, uma visão inesperada tomou conta de sua alma, um sussurro suave e poderoso que prometia iluminar não apenas sua vida, mas também a de Lucas. Poderia ser a resposta que tanto esperava? A pressão em seu peito se intensificava, os olhos úmidos, o coração acelerado. O que aquela revelação significaria? Poderia significar esperança ou talvez um novo rumo a seguir em sua fé. A dúvida e a expectativa lutavam dentro dela, enquanto a verdade divina a aguardava, envolta em mistério. Ana se perguntava se conseguiria, uma vez mais, enxergar a luz em meio àquelas trevas. O que viria a seguir em sua jornada de fé? Ana caminhou mais um dia pela trilha da capela, seus pensamentos banhados pela luz que começava a brotar dentro dela. A revelação durante a novena não foi apenas uma visão passageira. Era como se cada palavra falada durante os pedidos fervorosos tivessem finalmente encontrado eco em seu coração.
O que a princípio parecia desespero transformava-se em esperança, e sua fé ganhava forma em meio à escuridão. Deus tem um plano, repetia em sussurros. Cada passo que dava estava carregado de um propósito novo, como se a própria terra sob seus pés estivesse vibrando com promessas divinas. O peso da dor ainda estava presente, mas agora coexistia com uma nova certeza. Ela não estava sozinha nessa jornada. Naquela tarde, Ana decidiu visitar Lucas no hospital. O coração pulsava com um misto de expectativa e ansiedade. Ao entrar no quarto, o semblante de Lucas, antes brilhante, estava pálido e cansado. Ele sorriso, mas Ana percebeu a fragilidade que o envolvia. Aproximou-se, segurou a mão do filho e, por um momento, sentiu uma conexão mais forte do que nunca. Mãe, você não precisa se preocupar tanto. Estou tentando ser forte, disse Lucas, com a voz suave, mas cansada. Ana queria contar a ele sobre a revelação, a luz que a guiava. Filho, Deus está conosco. Eu sinto que algo poderoso está por vir. Foi tudo o que conseguiu dizer, envolta em emoção. Lucas talvez não entendesse, mas Ana sabia que a fé compartilhada era um bálsamo para ambos. Ela começou a narrar as histórias de Jesus, como ele curou os doentes, trouxe esperança e renovou vidas. Enquanto falava, Ana notou que os olhos de Lucas se mostraram mais vivos, pelo menos por um instante. Ela podia ver um pequeno raio de esperança surgindo em meio à tristeza. Se eu pudesse sentir essa força de novo, Lucas murmurou. Você vai sentir, meu filho. Essa é a promessa. Ana garantiu com uma determinação que ecoava em todo o seu ser. Depois de um tempo, eles oraram juntos, a voz de Ana se elevando em um canto suave, como uma canção de ninar que trazia paz. A sala parecia iluminar-se com uma luz gostosa, e Ana percebeu que a verdadeira essência da fé reside muitas vezes na conexão entre almas. Ao sair do hospital, uma brisa leve acariciou seu rosto. Ana parou para contemplar o céu. As nuvens começaram a se dissipar, e um brilho dourado emergiu, como se o próprio Deus estivesse sorrindo para ela. A presença do Senhor era palpável. Foi nesse momento que uma ideia súbita atravessou sua mente. E se Deus quisesse que ela usasse seu próprio sofrimento como um testemunho de fé? E se o milagre que buscavam já estivesse se formando no coração daquela cidade? Sou um canal, Senhor, pronunciou em voz alta, sem medo. Usa minha dor para fortalecer minha fé e a de tantas outras pessoas. Uma onda de coragem a percorreu, e Ana sabia que algo ainda maior estava prestes a acontecer. Enquanto isso, nas profundezas do hospital, Lucas sentiu uma leve alteração em seu corpo. Uma energia estranha, como um sopro renovador que despertou nele algo que há muito estava adormecido. Ele queria acreditar. O que significaria isso para Ana e Lucas? A conexão espiritual que estavam formando poderia abrir as portas para um milagre? O coração de Ana pulsava com expectativa. Talvez a própria resposta que tanto buscava estava nas profundezas de suas almas. No dia seguinte, Ana despertaria disposta a descobrir não só a cura do filho, mas também um reconhecimento profundo do amor que a cercava. Estaria preparada para encarar o caminho à sua frente, mesmo que ele ainda estivesse envolto em incertezas. E assim, uma nova jornada se iniciava. O que mais Deus estava prestes a revelar? Ana acordou com o canto dos pássaros, um som que ressoava com os sentimentos de renovação dentro dela. Era um novo dia. O aroma aromático do café invadia seu pequeno lar, mas o que mais a despertava era a certeza de que algo essencial estava a caminho. Em meio ao caos emocional dos últimos dias, ela sentia um fio de luz entrelaçando sua vida e a de Lucas. Olhava ao redor e cada objeto da casa parecia brilhar com uma nova intensidade, como se a própria casa estivesse vibrando em harmonia com seu espírito. Assim que se preparou, decidiu ir à capela novamente.
A ideia de buscar respostas onde a conexão com Deus era mais profunda a atraía. A capela, com suas paredes góticas e janelas coloridas, sempre fora um lugar de refúgio. Ao entrar, o cheiro do incenso a acolheu como um abraço. A luz suave que filtrava pelas janelas parecia dançar ao ritmo de sua fé, reacendendo as chamas do amor divino em seu coração. Sentou-se em um dos bancos, fechou os olhos e respirou fundo. Senhor, começou a oração, eu estou aqui para ouvir. Abre meus olhos para o teu plano. Após alguns minutos em silêncio, sentiu uma onda de paz invadindo seu ser. Era como se, por um instante, todas as suas preocupações tivessem se dissipado, e ela apenas existia na presença de Deus. Gradualmente sua mente começou a clarear. Lembrou-se de todas as promessas que Deus fez em sua palavra. As curas, as transformações, os milagres. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Repetiu, deixando que essas palavras ecoassem em seu coração. Mas e se as respostas que buscava não estivessem apenas nas promessas? E se partes do caminho envolvessem momentos de dor e aprovação? Essa ideia não era nova, mas parecia mais viva do que nunca. Ana se questionou se ela e Lucas não estariam sendo preparadas para algo maior, algo que transcendia a cura física. A luz da capela quase parecia se intensificar, e uma imagem forte surgiu em sua mente. O próprio Jesus levando sua cruz. Você carregou sua cruz por mim, Senhor. Agora quero carregar a minha, em amor. Sussurrou Ana. O peso que antes a sufocava tinha se transformado em força. Uma força que ela queria compartilhar, que poderia se espalhar para outros. Enquanto isso, em sua cama no hospital, Lucas repousava, sua mente lutando contra a dor. Mesmo sem a presença de sua mãe, uma luz interna parecia brilhar. O que fizera diante de uma realidade tão dura? Um novo desejo brotou dentro dele. A vontade de lutar, de não se deixar vencer. No fundo de seu coração, a esperança começava a florescer. Ele havia sentido aquela energia misteriosa. E agora queria crer que algo maior o aguardava. Ana decidiu que em sua próxima visita ao hospital precisava fazer algo diferente. Ao invés de apenas contar histórias, que tal contar a história deles como um testemunho de superação? Poderiam não só buscar a cura, mas também inspirar outros. Assim, ao se preparar, Ana sentiu que esse seria o início de um movimento em sua comunidade. Um movimento de fé, de coragem e de transformação. As horas passaram e, ao chegar no hospital, a ansiedade e a determinação se entrelaçavam. O que Lucas diria quando ouvisse sobre seu plano? Que força poderosa eles poderiam liberar ao se unirem? A porta do quarto se abriu lentamente, e Ana estava pronta para compartilhar não apenas palavras, mas o fogo que ardia em seu coração. No entanto, ao olhar para Lucas, ele a encarou com um brilho diferente nos olhos, quase desafiador. O que havia por trás daquela expressão? Ana não sabia, mas algo na atmosfera parecia indicar que o milagre esperado estava mais perto do que imaginavam. Ana entrou no quarto, o coração acelerado, e o ar parecia vibrar com uma energia palpável. Lucas estava ali, com as sobrancelhas franzidas. Mas havia algo novo em seu olhar. Ele estava lutando, mas não era uma luta de desespero, era uma luta de determinação. A luz que emanava dele servia como um sinal para Ana de que a mensagem que tinha em mente poderia finalmente ressoar. Oi, Lucas, disse ela, controlando a voz, mas permitindo que a emoção se infiltrasse nas palavras. Eu estive pensando em como podemos transformar essa experiência. Como podemos usar nossa fé não apenas para nós, mas para todos que precisam de esperança. Lucas a observou atentamente. Do que você está falando, Ana? Ela respirou fundo e se sentou na borda da cama, sentindo a textura do lençol contra a pele. Sobre contar nossa história, nossas lutas, nossas vitórias,
não só para nós, mas para inspirar outras pessoas ao nosso redor. Eu quero que nossa fé e nossos desafios sejam um testemunho de superação. Um semblante de surpresa cruzou o rosto de Lucas, mas logo o sorriso tímido começou a se espalhar. Às vezes, as melhores ideias vêm na forma de desafios. Você acha que pode ajudar outras pessoas, mesmo em meio ao que estamos passando? Ele perguntou, a voz firme, mas com uma pitada de dúvida. Sim, porque a beleza da fé é que mesmo nas nossas fraquezas, somos fortalecidos. Eu sinto que Deus está nos preparando para algo maior, respondeu Ana, colocando a mão suavemente sobre a mão de Lucas. Sentia uma eletricidade sutil quando seus dedos se encontraram. Talvez seja a hora de levantarmos nossa voz, Lucas ponderou, mais para si mesmo do que para Ana. Ele olhou para o teto, como se estivesse buscando respostas nas estrelas invisíveis. Exato! Cada palavra, cada testemunho pode iluminar o caminho para alguém que está em sua própria batalha, assim como você estava lutando pela sua própria luz interna, e eu estarei aqui, ao seu lado. Lucas então olhou nos olhos dela com uma convicção renovada. Se Deus está nos guiando nesse caminho, então eu estou dentro. Vamos fazer isso, Ana. Vamos mostrar para o mundo que mesmo em meio à dor, a fé é nossa maior força. O clima no quarto mudou. Era como se a presença de Deus estivesse descendo ali, fazendo tudo parecer ainda mais real. Ana sentiu um calor inexplicável abraçar seu coração, como se a própria capela estivesse ali com eles, cercando-o de luz. Vamos começar com pequenos passos, sugeriu Ana. Quem sabe um blog ou um grupo de apoio, para contar a nossa verdade e encontrar outros que precisam ouvir. Podemos até fazer algumas reuniões no hospital, convidar outros pacientes e compartilhar nossas histórias. Lucas se animou. De repente, não só nós vamos achar força, mas todos ao nosso redor também. Com cada ideia que saía de suas bocas, uma energia renovadora tomava conta deles. O que antes parecia um destino solitário, agora estava se transformando em uma missão conjunta, uma jornada espiritual que poderia ecoar além de suas próprias vidas. Mas ao mesmo tempo em que a esperança crescia, uma inquietude surgiu no coração de Ana. Era difícil não pensar na fragilidade daquela situação, na linha tênue entre a expectativa e a realidade. E se formos desapontados? E se a cura não vier? Ela questionou, quase como um sussurro. Lucas percebeu um momento de vulnerabilidade. Ainda assim teremos um propósito. Cada passo que dermos juntos será um testemunho, não importa o resultado. Essa jornada é sobre acreditar, Ana. A atmosfera estava carregada de um sentimento intenso. Ana finalmente entendeu que a verdadeira força estava na união deles, na coragem de se exporem, nem que isso significasse encarar as incertezas de frente. E assim, com o coração cheio de esperança e determinação, os dois começaram a planejar a sua jornada de fé. Mas uma pergunta pairava no ar. O que aconteceria quando outros começassem a ouvi-los? E mais importante, estavam prontos para as respostas que Deus tinha para eles neste novo caminho? Ana e Lucas se sentaram entusiasmados e começaram a esboçar suas ideias. O simples ato de compartilhar seus pensamentos já parecia um passo em direção a algo maior. O ambiente ao redor deles pulsava com uma energia inesperada, como se cada palavra que se formava fosse um alicerce para o que viria. Vamos começar uma lista de tópicos para nosso blog, sugeriu Ana. Podemos falar sobre a esperança em tempos difíceis, sobre recuperar a fé quando parece que tudo está perdido. Ela gesticulava com as mãos, suas palavras carregadas de paixão. E assim, infundidos de um novo propósito, começaram a rascunhar os temas. A cada ideia que anotavam, a atmosfera ao redor parecia brilhar um pouco mais. Era como se as palavras houvessem ganhado vida, projetando uma luz
que irradiava esperança. Logo, Ana falou sobre seu desejo de incluir histórias de superação de outras pessoas. Precisamos trazer outros para essa conversa. Ninguém está sozinho nessa batalha. E Lucas concordou. Podemos abrir espaço para que outros compartilhem suas experiências, seus testemunhos. A fé prospera na comunhão. Enquanto trabalhavam juntos, o medo que antes envolvia Ana começou a dissipar-se. Com Lucas ao seu lado, sentia que a incerteza não era um obstáculo, mas um convite para confiar ainda mais em Deus. Logo, as ideias foram tomando forma. Eles criaram uma lista de temas: a dor transformada em força, a beleza do sacrifício, a fé restaurada nas adversidades. Era um projeto que estava crescendo diante de seus olhos, uma plantação de esperança que começava a florir. Entretanto, uma sombra ainda pairava sobre Ana. E se as pessoas não se identificarem com nossas histórias? E se ninguém estiver disposto a ouvir? Perguntou, a insegurança se manifestando novamente. Lucas sorriu com ternura, segurando a mão dela. Ana, primeiro precisamos lembrar que não estamos sozinhos nessa. Se Deus nos chamou para isso, Ele nos dará o que precisamos. Nossas histórias não são apenas nossas. Nelas há uma mensagem que pode tocar corações. Ele fez uma pausa e inclinou-se levemente para a frente, como se quisesse gravar o que ia dizer. A verdade é que Deus opera nas pequenas coisas. Às vezes, um único testemunho pode mudar a vida de alguém. A segurança em sua voz era como um bálsamo para as inseguranças de Ana. Enquanto conversavam com fervor, uma nova ideia surgiu. Uma reunião no hospital, um encontro onde poderiam compartilhar suas histórias e ouvir as de outros. O coração de Ana pulsou de excitação ao imaginar o que poderia acontecer naquele ambiente. Podemos fazer uma roda de oração, oferecer um tempo para que todos compartilhem suas lutas e vitórias. Isso seria incrível. Sua animação era contagiante e Lucas começou a sorrir amplamente, sentindo que estavam no caminho certo. No entanto, enquanto arrumavam os papéis, um pensamento inquietante cruzou a mente de Ana. E se, ao enfrentarmos as histórias de outras pessoas, nos deparássemos com dores que são muito pesadas? E se eu não conseguir lidar com tudo isso? A verdade era que ela amava a ideia de ser uma luz, mas o peso da realidade ainda a deixava apreensiva. Lucas, percebendo sua apreensão, puxou-a para mais perto. Estamos aqui para apoiar uns aos outros. É assim que a comunidade de fé brilha. Desejamos tocar vidas, mas isso também nos transforma. Vamos ser honestos, e se a dor aparecer, vamos enfrentá-la juntos. O ambiente estava pesado, mas o amor deles emanava, funcionando como uma âncora em meio à tempestade. A decisão de não apenas falar de fé, mas de agir de forma concreta, dava um novo significado à jornada que estavam prestes a empreender. Agora, precisamos orar sobre isso, pedir direção e coragem para seguir em frente. Você se importaria de liderar a oração, Ana? Sugeriu Lucas, olhando nos olhos dela com expectativa. Ana assentiu, um nó na garganta, mas uma chama acesa em seu interior. Claro, vamos orar juntos. Com a mão de Lucas entrelaçada à sua, ela fechou os olhos e ofereceu sua oração, pedindo não só coragem, mas a clareza para entender o que Deus desejava revelar no processo. Enquanto oravam, uma dúvida ficou pairando em suas mentes. O que mais Deus poderia estar planejando para eles nesta jornada que se iniciava? E mais importante, como eles se preparariam para as verdades que poderiam ser reveladas ao longo desse caminho? Ana e Lucas, após a oração, sentiram uma calma indescritível. O peso que parecia querer afundar o coração de Ana se dissipou na luz suave que preenchia o pequeno espaço em que estavam. Era como se aquelas palavras que proferiram ao Pai houvessem criado um escudo sutil, uma proteção divina ao redor deles. Quando eu fechei os olhos,
Senti que estávamos cercados por uma presença forte, comentou Ana, os olhos brilhando com uma esperança renovada. Coisas grandiosas podem acontecer. Lucas concordou, sua fé agora mais firme. Sim, e essa sensação é um lembrete de que não estamos caminhando sozinhos. Deus está conosco, Ana. Em cada passo que dermos, Ele dirige nossos caminhos. E assim, animados pela experiência espiritual que haviam compartilhado, eles se dedicaram a planejar os detalhes da reunião no hospital. Conversas sobre como promover um ambiente seguro e acolhedor tomaram conta do espaço. Ana, cheia de ideias brilhantes, sugeriu que colocassem músicas que falassem sobre esperança e cura. As melodias que elevam a alma podem tocar o coração de alguém que esteja perdido, disse ela, sonhando alto enquanto anotava tudo em seu caderno. Lucas ria, cheio de entusiasmo. E se fizermos um mural, um lugar onde cada um possa escrever suas esperanças e orações? Isso pode criar uma conexão forte entre as pessoas e a nossa proposta. Assim, a lista de atividades crescia e cada nova ideia parecia adicionar mais cores ao projeto deles. Era pura criatividade inspirada, um refúgio onde a luz da esperança brilhava mais intensamente. Porém, no fundo, Ana carregava ainda a sombra daquela dúvida. Lucas, você acha que estamos prontos para ouvir as histórias das pessoas? E se alguém compartilhar algo tão profundo que nos deixará sem palavras? Perguntou, quase temendo a resposta. Estamos prontos, ele afirmou com convicção. Nós vamos nos fortalecer com essas histórias. Cada um que chega a nós traz consigo um pedaço do amor de Deus, e é assim que cresceremos juntos. As palavras de Lucas penetraram fundo no coração de Ana, mas a insegurança ainda se fazia presente. Sabia que tocar as feridas alheias não seria uma tarefa simples, mas havia uma expectativa vibrante no ar, como se as paredes ao redor estivessem absorvendo a energia da esperança. Os dias seguintes se passaram em um misto de ansiedade e alegria. Ana e Lucas se conectaram com outros membros da comunidade, espalhando a notícia da reunião. Pararam para orar com aqueles que compartilhavam suas histórias e, assim, um laço de confiança foi se formando. Muitos se mostraram dispostos a participar e a dividir suas experiências, e isso fazia o coração de Ana se aquecer. Quando o dia da reunião finalmente chegou, uma atmosfera indescritível pairava no ar. Os corredores do hospital, que geralmente eram silenciosos e pesados, se encheram de risadas e conversas. Em meio a tudo isso, Ana e Lucas estavam ansiosos, preparados para acolher os participantes que entravam. Ana olhou em volta, observando rostos conhecidos e aqueles que pareciam um pouco perdidos. O momento de verdade estava se aproximando, e ela não conseguia deixar de se perguntar: e se o que não estamos prontos para enfrentar se revelar? O som de corações pulsando e o eco de bênçãos estavam em cada canto. A roda de oração estava prestes a começar. Assim, na tranquilidade do instante, Ana segurou a mão de Lucas, um último olhar de apoio, e juntos fizeram uma oração silenciosa pedindo paz, proteção e disposição. Mas antes que pudessem dar início àquele momento, uma figura inesperada cruzou a porta. Era alguém do passado de Ana, alguém que poderia trazer à tona velhas feridas. O que mais estaria por vir? Essa aparição poderia mudar tudo o que eles planejavam. Ana sentiu o coração disparar quando reconheceu o rosto familiar que a fitava do outro lado da sala. Era Clara, sua antiga amiga de faculdade, com quem não falava há anos. As lembranças invadiram sua mente como uma onda. Risadas, segredos compartilhados e, em contrapartida, a amarga briga que as afastou. O que Clara estaria fazendo ali? Ela olhou para Lucas, que também estava surpreso, mas com um semblante encorajador. Ele apertou a mão dela como quem dizia: vamos em frente. Ana respirou fundo, tentando afastar a insegurança que agora emergia.
Ela precisava estar pronta para o que quer que acontecesse. Clara caminhou lentamente na direção deles, os olhos brilhando com uma mistura de emoção e medo. A presença dela parecia preencher o espaço. "Oi, Ana", disse Clara com a voz trêmula. "Eu vi a divulgação da reunião e eu precisava vir." Ana sorriu timidamente. "Oi, Clara. É bom ver você." A tensão no ambiente era palpável. Outros participantes se voltaram para elas, criando um círculo de expectativa. O que ocorreria a seguir? A antiga amizade poderia ser resgatada ou diferentes memórias poderiam ameaçar a fragilidade daquele momento? "Posso falar?" Clara perguntou, percebendo que todos estavam focados nela. Ana acenou com a cabeça enquanto o grupo a rodeava, encorajando-a com sorrisos e gestos amistosos. "A vida tem sido difícil", Clara começou, a voz embargada. "Eu perdi a fé por muito tempo, não sabia mais como encontrar consolo. Fui à terapia, experimentei muitas coisas, mas nenhuma delas parecia preencher o vazio." Ana sentiu um peso no coração. Para muitos, a dor de Clara poderia ressoar como um eco triste de sua própria jornada. A coragem de abrir a alma diante de estranhos era um ato profundo e necessário. "Quando vi que você estava organizando isso, eu quis fazer parte. Senti que precisava de algo, ou melhor, alguém que me ajudasse a reencontrar a esperança." Clara continuou, os olhos brilhando com lágrimas. Lucas, ao lado de Ana, inclinou-se levemente, como quem se preparava para entrar na conversa. "Deus ouve suas palavras, Clara. Estamos aqui para te lembrar que a luz nunca se apaga, mesmo nas horas mais escuras. Às vezes, precisamos apenas abrir o coração para que ele preencha o vazio." A expressão de Ana se iluminou. Era um momento de conexão divina. Clara estava ali, buscando perdão e redescobrindo a fé. Dentro dela, uma chama de esperança se acendia e um profundo desejo de vê-la bem se formava. Mas havia um desafio ali, uma ferida aberta que necessitaria de cuidados. "Eu não sei se mereço essa chance", Clara continuou, a sinceridade transparecendo em seu olhar. "Eu magoei você, Ana, e isso me pesa. Como posso ser parte de algo tão bonito depois de tudo?" Ana sentiu os olhos lacrimejando, mas uma certeza se formava em seu interior. Perdão não é sobre merecimento, é sobre amor e misericórdia. É uma escolha que fazemos. Ela hesitou, um turbilhão de emoções cercando-a. O que mais poderia dizer que não fosse um eco das promessas de Deus? "Vamos orar juntas?" Lucas sugeriu, buscando uma transformação naquele momento. Todos os olhos se voltaram para eles, e a atmosfera começou a adensar-se com a expectativa da cura. Enquanto se juntavam em um círculo, Ana percebeu que não era só Clara quem precisava dessa oração. O peso das feridas, ainda não curadas em seu próprio coração, também se apresentava. O passado não era apenas um fardo de Clara, mas uma sombra que ele e Ana tinham que enfrentar juntos. De mãos dadas, sob a luz suave que iluminava o pequeno espaço, a multidão se uniu em oração, suas vozes ecoando, criando um ambiente sagrado. Contudo, um sussurro na mente de Ana a fez hesitar. E se essa oração trazesse à tona mais do que eles estavam prontos para lidar? E se outras feridas fossem expostas, o que mais poderia surgir daquela conexão? Assim, enquanto as palavras de entrega e intercessão fluíam, uma pergunta ressoava em seu coração. Estamos realmente prontos para tudo isso? O momento de transformação estava cada vez mais próximo, mas também o desconhecido os aguardava. O que seria revelado ao abrir a porta do perdão e da cura? As vozes se uniram em um amoroso clamor, um som que atravessava a sala e parecia ressoar nas paredes, ecoando reflexões de tempos passados. Ana sentia o coração pulsar em sintonia com cada palavra, como se cada oração fosse uma batida de um tambor rítmico, chamando por conforto e cura.
O círculo envolvente criava uma rede invisível de apoio, e Ana percebendo que não estavam sozinhos na jornada. Senhor, queremos te agradecer por este momento, por trazer Clara de volta às nossas vidas e por nos conceder a chance de curar feridas antigas. Ouviu Lucas dizer, sua voz firme, mas cheia de suavidade. Ana se deixou levar por suas palavras, sentindo quão essencial era aquele instante para todos ali presentes. Clara, em meio ao fervor da oração, soltou um soluço. As lágrimas agora escorriam livremente pelo seu rosto. Estou tão assustada, mas ao mesmo tempo, sinto como se estivesse finalmente voltando para casa. Ela murmurou, quase sussurrando, enquanto se sentia envolvida pela presença reconfortante de Deus. Ana segurou a mão de Clara com firmeza, transmitindo um calor que falava mais que 1000 palavras. Uma onda de paz envolveu-a, como um manto sagrado cobrindo cada angústia que já havia sentido por conta da antiga amizade. Naquele momento, não havia raiva, apenas um desejo sincero de perdão e renovação. Ana sentiu seu próprio coração se quebrar, mas dessa vez, de maneira bela. As vozes continuaram a subir em intercessão e súplica, e uma energia diferente começou a permear o ambiente. Não era apenas a emoção que exalavam, era algo mais profundo, um toque que parecia vir do céu, um reconhecimento sutil de que a vida é feita de estratégias divinas que vão muito além do que podemos compreender. Enquanto oravam, Ana fechou os olhos e, de repente, uma visão a invadiu. A imagem de uma árvore imensa, solidificando raízes profundas na terra. Ela percebeu que as raízes eram como as relações que cultivamos, entrelaçadas e fortalecidas por meio do perdão e da compreensão. Lá no fundo do solo, Ana viu que mesmo as feridas mais antigas podiam servir para nutrir o crescimento. A oração atingia um clímax, comentários sussurrados, gestos de compaixão e amor faziam parte do cenário enquanto um calor divino preenchia o espaço. Ana sentia que Deus estava operando algo especial, mas uma sensação de expectativa tomava conta de sua mente. E se não estivessem prontos para ver a beleza que poderia emergir dessa reconstituição? As vozes diminuíram e um silêncio reverente tomou conta do lugar. Lucas respirou fundo e, com a suavidade de alguém que foi tocado pelo alto, proferiu: que possamos sempre nos lembrar que a jornada não é feita somente de altos, mas também de baixos. Cada baixa nos molda e cada alta nos reforça. Deus está sempre à nossa espera, pronto para nos acolher. Quando as palavras ecoaram, Ana sentiu que a atmosfera se tornava densa, quase elétrica. Ela abriu os olhos e diante dela, Clara estava em lágrimas, mas agora com um brilho novo na expressão. Obrigada, Ana. De verdade. Sinto que algo mudou dentro de mim. Ana percebeu então que havia mais a ser compartilhado. Mais do que apenas o perdão, havia histórias, experiências de vida e muitos desafios que poderiam ser vencidos juntos. A partir daquele instante, a amizade poderia florescer novamente. Mas isso só aconteceria se ambas se permitissem abrir o coração plenamente. E assim, enquanto a luz suave se filtrava pela janela e as últimas palavras da oração se dissipavam, uma nova pergunta se formou na mente de Ana. Estamos dispostas a reviver não apenas as lembranças do passado, mas a construir um novo futuro juntas? Uma brisa suave percorreu o ambiente como um sussurro do Espírito Santo, trazendo promessas de esperança e renovação. E diante desse novo horizonte, a história apenas começava a se desenrolar. Mas o que mais seria revelado no caminho? Que desafios as aguardavam nessa busca de reconciliação e redescoberta? Ana ficou em silêncio, permitindo que o momento se instalasse em seu coração. As emoções ainda dançavam ali, como folhas ao vento, enquanto a brisa suave trazia uma sensação de renovação. Ao olhar para Clara, viu não apenas uma amiga, mas uma companheira de jornada.
Alguém com quem poderia compartilhar tanto as alegrias quanto as dores do passado. Clara, precisamos conversar sobre tudo isso, Ana disse, tentando reunir coragem. As palavras pareciam pesar um pouco na língua, como se a realidade do que estavam prestes a abordar fosse mais profunda do que haviam imaginado. Clara assentiu com a cabeça, disposta a enfrentar os fantasmas que traziam mágoas. Sim, eu quero. Mesmo que seja difícil, precisamos dar esse passo. O brilho nos olhos de Clara mostrava uma determinação nova, e isso acendeu uma centelha de esperança em Ana. Enquanto a sala ainda carregava as energias que surgiram da oração, Ana percebeu que cada um ali tinha seus próprios fardos. Lucas, observando as duas, gentilmente interveio. Posso me juntar a vocês? Às vezes, é bom ter um amigo para ajudar a carregar o peso. Ana sorriu, sentindo-se um pouco aliviada. Agora, a conversa se tornaria um encontro de corações, um espaço para vozes a serem ouvidas e onde a dor poderia ser partilhada. O círculo que antes era apenas uma rede de apoio, agora poderia se tornar um abrigo para a transformação. Vamos começar do princípio, falou Ana, enquanto se acomodava em uma posição mais confortável. Sobre como tudo isso começou, Clara respirou fundo. Faz tanto tempo, mas a verdade é que eu sinto que nunca deixamos de ser amigas, mesmo com a distância. A vida é tão cheia de ruídos. Isso nos afastou, eu sei, mas eu nunca desejei que isso acontecesse. Ana percebeu incontáveis memórias passando pela mente de Clara, e a emoção às vezes tornava-se quase palpável. O que aconteceu com a nossa amizade foi mais do que só palavras ditas na hora errada. Eram também os medos que guardamos, as inseguranças que não deixamos transparecer. Lucas ouviu atentamente, seus olhos cheios de compaixão. É muito comum que as feridas sejam resultados de ações ou palavras mal compreendidas. O importante agora é olhar para o futuro e como podemos curar essas feridas, não só entre vocês, mas como um grupo. O grupo se uniu em um espaço seguro, a atmosfera agora carregada de intenções sinceras e um desejo genuíno de cura. Ana sentiu um nó se desfazer dentro dela quando se concentrou em cada expressão de Clara, na dedicação de Lucas e na presença calorosa dos outros amigos. Eu quero que possamos redescobrir o amor que sempre tivemos, finalizou Ana. Seja como amigas, ou quem sabe como irmãs. E para isso precisamos dar espaço ao perdão. O silêncio que se seguiu não era mais pesado como antes, mas leve, como se as palavras ecoassem por entre as paredes do ambiente, reverberando uma nova verdade. Ali, na sala onde tudo começou, uma nova história estava sendo escrita. Mas como Ana sentia no fundo de seu ser, a jornada de cura estava apenas começando. Havia sombras ainda não enfrentadas e emoções que precisavam ser desvendadas. Uma pergunta inquietava sua mente. Será que estamos prontas para lidar com o que vem a seguir? O que cada um de nós precisa soltar para que possamos realmente seguir em frente? E com essas reflexões, Ana sentiu que o Espírito estava mostrando a verdadeira profundidade do que significa reconciliação. O próximo passo não seria fácil, mas a coragem já havia brotado, e agora a determinação se alinhava ao desejo de reescrever o futuro. Que lições ainda esperavam por elas ao longo do caminho? Ana e Lucas, agora cercados por um calor renovado de amizade e compaixão, começaram a perceber que a jornada de cura e reconciliação não era um caminho solitário, mas uma travessia cheia de companheiros de fé e esperança. Enquanto continuavam a abrir seus corações, uma nova luz parecia ressurgir, iluminando a escuridão do passado e clareando o horizonte para um futuro mais brilhante. Hoje, estamos aqui não apenas para nos curar, mas para construir um novo amanhã, falou Ana, sentindo-se encorajada.
Se temos algo a aprender, é que as dores do passado não precisam ditar nosso futuro. Clara assentiu, as lágrimas que já haviam escorrido agora se transformando em lágrimas de gratidão. Sim, estou pronta para trabalhar juntas. Quero que a gente fortaleça o vínculo que deixamos esfriar. É hora de reescrever nossa história. A energia que emanava dela era contagiante, e logo os presentes começaram a se unir nesse mesmo sentimento. Lucas, observando as centelhas de esperança brilhar nos olhos das duas, interveio. Vamos usar essa força que temos. Antes de qualquer coisa, precisamos nos perdoar. Quando nos permitirmos perdoar, seremos livres para viver plenamente. E isso não envolve apenas vocês duas. Muitas feridas estão escondidas entre todos nós. Com aquela declaração, um compromisso brotou entre todos ali. Ana, sentindo a beleza do momento, propôs: que tal criarmos um espaço seguro? Uma roda onde cada um possa compartilhar suas histórias e experiências. Todos concordaram. E com isso, um projeto novo começou a tomar forma. Um projeto que poderia unir a comunidade e tocar vidas que, assim como eles, lutavam para se erguer. Os dias passaram e, aos poucos, a roda de oração se transformou em uma comunidade de apoio. As histórias compartilhadas ali começaram a curar não apenas as feridas de Ana e Clara, mas também de muitos outros. Ali, escutaram experiências dolorosas, mas, acima de tudo, encontraram um espaço para o amor e a compreensão. Ana se lembrava dos dias sombrios de sua luta pela saúde de Lucas e como ela havia orado, clamado por milagres. A cura não está apenas no físico, mas nas relações que cultivamos. Ela dizia sempre. Lucas, agora mais forte, tinha encontrado em Deus a força renovadora. O pequeno milagre que todos esperavam havia realmente acontecido. Eles descobriram novos laços, uma nova vida integrada pela fé. Após meses de encontros, um evento especial começou a se formar. Organizaram uma grande confraternização na capela em homenagem à fé e à amizade. O espaço estava cheio de sorrisos e abraços. As vozes ecoavam em canções que podiam fazer qualquer coração pulsar e vibrar. Era uma noite de luz, de transformação e de amor. Foi quando, em meio à celebração, Clara se aproximou de Ana, as emoções à flor da pele. Nunca pensei que reencontrar você poderia ser tão reconfortante, confidenciou, a sinceridade em seu olhar tocando o coração de Ana. Você me mostrou que a fé é uma luz que nos guia por caminhos tortuosos. Estou pronta para deixá-la brilhar em minha vida novamente. Ana sorriu, repleta de gratidão. O passado que parecia pesado agora estava se transformando em uma base sólida para o futuro. Clara, somos mais fortes juntas. A nossa amizade se tornará um testemunho para outros. Ambas sabiam que, ao permanecerem unidas, a jornada se tornaria mais leve. E assim, Ana, Lucas, Clara e todos os outros que haviam se unido à roda de oração, não apenas encontraram cura, mas também se tornaram embaixadores da esperança em sua comunidade. A luz que emergia da capela refletia em cada um deles, transformando suas vidas e as dos que se cruzavam em seu caminho. Naquela noite, enquanto os fogos de artifício iluminavam o céu estrelado, Ana e Lucas trocaram um olhar cúmplice de alegria. Assim como o fogo se expande, ele começou: nós também devemos levar essa luz para além de nós. Agradecidos, Ana e Lucas sabiam que, mesmo em meio a desafios, havia um propósito maior em suas vidas. Eles se tornaram mensageiros do amor, curando suas próprias feridas e ajudando outros a encontrarem a luz no meio da escuridão. O amém que ecoou naquela capela não era apenas um encerramento, mas um novo começo, uma declaração de que a verdadeira cura acontece quando se compartilha o amor e a fé. E assim, com corações pulsando em gratidão, eles caminharam juntos, prontos para enfrentar qualquer adversidade. O futuro estava repleto de promessas, e a jornada de fé
agora repleta de testemunhos, os levaria a lugares nunca antes imaginados. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar esperança. Comente suas reações e testemunhos sobre o finale. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. Juntos, vamos propagar a luz divina.